Então você acaba de explicar um conteúdo, uma matéria, um assunto e pergunta para os seus alunos: gente, vocês entenderam? Metade da turma diz: sim, eu entendi. A outra metade diz: não, eu não entendi. E aí? Dá para confiar? Será que eles entenderam? Será que entenderam o que era para ser entendido? Como saber? Não tem como abrir a cabeça deles e olhar lá dentro. Não sai daí, que é sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. Eu já volto, hein? Perde não. Vou te contar como que eu faço, com a minha experiência, como que eu faço para poder tirar a prova real, para verificar isso daí. Então, já estou voltando, hein? Olá, salve! Eu sou o professor Alex Silva e estou aqui para compartilhar um pouco mais com você. Um pouco da minha experiência em sala de aula e dos resultados dos meus estudos. Sou mestre em ensino de física pela Universidade Federal do Espírito Santo e sou pós-graduado em neuroeducação, também professor no curso de pós-graduação em neuroeducação, né? Ministro ciência e criatividade, neurodidática e oriento alunos para TCC. Mas isso não é para falar de credenciais, isso é para falar sobre o seguinte: quando você explica algo, como saber se aqueles alunos que responderam que de fato entenderam, eles de fato entenderam? Então olha só, antes, já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho, porque aí quando eu gravar alguma coisa o YouTube manda para você. E também divulgue esse vídeo, divulgue essa conversa, esse nosso bate-papo aqui para a maior quantidade de professores e professoras que você puder, para que eles também possam saber disso. Vou te contar como que eu faço, como que eu contornei isso daí, então já deixa seu like aqui. Seguinte, veja bem, eu fiquei pensando, poxa, eu explico as coisas e os alunos às vezes falam que entendem. Às vezes quase a sala toda fala, eu não entendi. E na hora das provas, na hora das avaliações, outras que sejam, o resultado, o desempenho, o rendimento não condiz com o quantitativo que diz que havia entendido. E aquilo começou a me deixar preocupado e perturbado. Então eu comecei a pensar, puxa vida, o que eu posso fazer para ter certeza se ele entendeu ou não, ou pelo menos para saber um pouco mais, com um pouco mais de fidelidade, se ele entendeu ou não. Bem, eu precisava de algo que coubesse no meu tempo. Afinal, eu tenho 9 turmas em uma escola, 6 turmas em outra escola. Na escola que eu tenho 6 turmas, são 4 aulas em cada turma, então são 24 aulas. Na escola que eu tenho 9 turmas, são 2 turmas, são 2 aulas em cada turma, então são 18 aulas, mas uma turma eu tenho 2 disciplinas, que é eletiva e física. Então tem mais 2 aulas, totalizando 20 aulas. Então eu tenho 20 aulas pela tarde e tenho 24 aulas pela manhã, tenho 44 aulas. Contando os planejamentos, eu tenho 25 e 24, tenho 49 horas aula, isso fora as aulas de pós-graduação, que costumam ser sábado o dia todo. Não são todos os sábados, evidentemente. Então, eu também não tenho tempo. Eu precisava de algo que coubesse dentro da minha disponibilidade de tempo. Não queria criar uma atividade extra que me consumisse mais tempo ainda, porque eu também não conseguiria levar isso adiante. Bem, eu não fiz, acreditem, quem me conhece aqui vai falar, o quê? Já deve ter pensado aí, utilizou algum tipo de tecnologia digital para poder otimizar? Poderia, mas eu não fiz. Eu fiz da seguinte maneira, veja só. Primeira coisa, eu fiz uma pesquisa com os alunos ali, tipo uma nuvem de palavras, só que analógica. Eles escreviam e me entregavam os papeizinhos e eu perguntava o seguinte, quando eu digo a palavra avaliação, o que vem na sua mente? Escreve a primeira palavra. Gente, foi um negócio assustador. Eu rio, mas foi assustador. Vieram palavras, vieram desenhos, morte, tortura, dor. Teve até suicídio quando falava em avaliação. E quando eu dizia, na outra vez eu falava prova, e dava a mesma coisa. Então, para eles, avaliação é prova. Não apenas para eles, né, gente? Espera aí. Na escola,
Quando você fala avaliação, você está se referindo à prova. Nós sabemos que isso não é dessa maneira, mas é assim que é praticado, né? Não significa necessariamente prova. Eu sei, você sabe disso, mas o que fica demonstrado, o que fica de significado pelas ações, pela prática pedagógica da escola é isso. É que avaliação é prova. Esse sentimento negativo deles, e não era uma turma só não, foram todas as minhas turmas de primeira série, que elas totalizavam quando eu fiz isso. Primeiro V6, primeiro V7, primeiro V8, primeiro V9, primeiro V10, primeiro V11 e primeiro V12. Eram 7 turmas. Então, todas essas turmas elas responderam com a mesma pegada. E eu falei, puxa vida. Eles foram sinceros e disseram que na prova eles faziam de tudo para não ficar com nota baixa. Esse fazer de tudo inclui olhar a resposta do colega, pegar o caderninho aqui embaixo e olhar a sua própria resposta, colar. Bom, a gente cria essa alternativa, né? Se você colar, você não for pego, né? Já fica uma lição terrível, porque o problema não é colar, é ser pego. Se você colar e não for pego, está tudo bem. A gente não fala isso com eles, mas, novamente, a postura, a prática transmite isso, porque quem cola e não é pego, ele consegue notas boas e ninguém se machuca, não tem problema nenhum, não tem consequência. Quem cola e é pego, aí esse aí sofre sanções, então sofre penalidades e tal. Então quem foi penalizado é quem colou? Não, é quem foi pego. Então a gente precisa repensar isso aí. O que a gente está fazendo que leva esses meninos a colarem? Primeiro, o peso, o desespero que é em relação à nota, tanto em casa, nas famílias, quanto na escola. Né? Beleza. Então, se eu fizesse uma pergunta para eles, uma questão, um exercício avaliativo, e eles soubessem que se errar vai perder ou vai deixar de ganhar ponto, tem algo em jogo. Ele vai fabricar a resposta que eu quero que ele coloque. Ele vai tentar adivinhar essa resposta de alguma maneira. Seja na sua própria cabeça, seja olhando o material, seja olhando do colega, ele vai colar, ele vai trapacear, porque ele não vai perder esses pontos. Porque errar é ruim. Isso na escola, né? Porque a gente já cansou de dizer assim, é errando que se aprende. Na escola é errando que se fica prejudicado. A escola não privilegia o erro. A ciência se faz com erro. Quando eu estava fazendo o meu curso de física lá na Federal, a gente tinha um tópico, um assunto, que a gente ia estudar em física experimental 1, que era erro. Eu falei, aí, tá aí, olha aí, ó. Nisso eu sou bom, eu vou fechar esse negócio. Ah, estudar erro? O erro, é claro, na ciência, nesse aspecto que eu acabei de citar, o erro é a diferença entre o valor que se esperava encontrar e o valor encontrado. Um erro percentual, uma janela de incerteza. Esse erro ele é facilmente justificado, por exemplo, pelas condições dos instrumentos, pela precisão dos instrumentos, ou mesmo por conta de um fator humano. Mas ele não é ruim. Na ciência, erros, volta e meia, nos levam a descobertas fantásticas. Poderia citar aqui vários para vocês, vários casos onde os erros nos conduziram a descobertas, a mudanças de paradigma, a quase que eu poderia dizer mudanças de era, cientificamente falando. Então, o erro é bom e na escola a gente pune o erro. E o aluno, sabendo que será punido pelo erro, ele faz de tudo para não errar. E como é que eu posso acreditar no resultado de uma prova que o aluno fez de tudo para não errar? Ele fez de tudo, eu não sei se aqueles resultados são deles. É igual aqueles filmes, né, quando pega um homem e tortura para falar a verdade. E aí alguém chega a uma pessoa mais inteligente e fala assim, um homem sob tortura vai dizer o que você quiser. Então, aí tem filmes que as pessoas chegam e tratam bem aqueles que eles estão querendo retirar informação para que eles possam ser sinceros, para que possam falar usando a psicologia e tal, aquela coisa toda. É mais ou menos isso. O erro é a tortura, a prova é a tortura, o aluno vai falar o que você quer ouvir ali, ó. O que você quer ouvir, o que você quer ler, o aluno vai escrever. Então, Alex, como é que você fez isso? Tá, eu entendi, mas como é que você fez isso? Seguinte, presta atenção, olha só. Eu combinei com a turma, fiz em todas as turmas, foi um sucesso, foi um sucesso. Eu combinei com a turma e falei o seguinte, olha só, nós tem duas coisas para falar para vocês. Primeiro, nós vamos ter um teste surpresa. A turma ficou alvoroçada. Ah, meu Deus,
teste surpresa, meu Deus. Aí eu falei assim, segunda coisa, vai ser na sexta-feira. Aí eles já começaram a rir. Mas peraí, como é que é o negócio? Eu falei assim, então, calma lá, olha só. Nós teremos um teste, não um teste, é teste surpresa. Vai ser na sexta-feira. Só que para ser um teste surpresa, eu preciso que vocês fiquem com cara de espantado quando eu disser, ok? Então eu vou entrar de novo e vou dizer que nós vamos ter um teste surpresa. Só que ele vai ser na sexta-feira, tá? Aí eu explico direitinho como é que vai ser o teste. Mas vocês precisam ficar espantados por ele ser um teste surpresa. Aí eles, não, beleza, vai lá, vai lá, vai lá. Aí eu saí, entrei de novo, cara fechado, eu falei assim, ei, atenção! Aí eles pararam, olharam, eu falei assim, nós teremos um teste surpresa. Aí eles, oh meu Deus, teste surpresa não! E agora? Fizeram aquela representação teatral digna de um Oscar. Aí depois rimos e tal, e eu expliquei para eles, olha, o teste vai ser em dupla. Lembra que eu falei que eu precisava de algo que coubesse no meu tempo? Pois é, se eu tenho 30 alunos numa turma, e eu corrigir um teste de cada um, serão 30 testes. Se eu fizer em dupla, aí serão 15 testes, metade. Então, ele vai ser em dupla. As duplas, ao longo dos testes que nós fomos fazendo, elas vão sendo reviradas. E, vamos misturar tudo, né? E o seguinte, é uma questão e ela é discursiva. Vocês vão escrever o que você acha. Se for de conta, vai fazer conta. Se não for, vai explicar o que é. Os dois vão discutir quietinhos ali, né, entre vocês, a dupla, e vão escrever a resposta para mim. Botar o nome da dupla, a turma, a série, a data, escrever a questãozinha e responder isso daí. Vocês vão ter o tempo para poder fazer isso e vão me entregar. Então, eu criava as questões, escrevia no quadro mesmo, eles escreviam lá, e eu falava para eles, olha só, tem mais uma coisa. Isso vale 1 ponto, tá? O teste vale 1 ponto. E você não vai ganhar ponto por ter acertado. Se você fez e acertou, você ganha 1 ponto. Se você fez e errou, você ganha 1 ponto. Se você acertou metade e errou metade, você ganha 1 ponto. Se você não fez, você não ganha o ponto. Se você colar, eu estou aqui na sala aplicando, eu estou olhando. Se você puxar o seu caderno, ou se você olhar o do coleguinha, aí você perde o ponto. Então, veja bem, eu não estou punindo você por errar. Eu estou avaliando você pela simples capacidade de fazer, de tentar, de se empenhar, de se engajar. É isso que eu estou avaliando. Quando você me trouxer o que você sabe de fato, eu vou ver se você está entendendo o conteúdo ou não. Agora, quando você tentar ser desonesto, aí você sofrerá uma punição, porque você não terá o ponto. Então pensa comigo, compensa você tentar colar? Porque se você fizer e errar, você ganha 1 ponto. Se você fizer e acertar, você ganha 1 ponto. Se você tentar colar, você não ganha 1 ponto. Então para que tentar? O risco agora está todo em colar. Agora o risco não está em errar, o risco está em colar. Eles entenderam, por meio de uma conversa que nós tivemos, né, que eu precisava de sinceridade deles na hora de fazer a questão para eu ter um raio-x, um mapeamento dos conceitos que eles estavam sabendo e que não estavam sabendo. Então, nesse momento, muitos daqueles que respondiam lá atrás, sim, eu entendi, professor, pegando os testes deles, eu vi que não haviam entendido. Não haviam entendido mesmo. Olha só que doideira. Isso fez com que... Bom, o que culminou nisso daí? Eu sabia o que eu ia colocar na prova lá na frente e eu fui investigando esses conceitos, esses assuntos, esses temas, esses conteúdos. E fui vendo que a turma, tanto por cento da turma estava errando isso, estava confundindo isso, fazendo aquela mesma confusão, e comecei nas aulas seguintes, eu voltava e desfazia aquele mal entendido, levava um experimento, levava uma simulação, levava uma música, levava alguma coisa que pudesse servir de matéria-prima para eu discutir aquele erro deles e utilizar o erro para que eles pudessem aprender. E veja bem, a gente foi reduzindo as chances de errar uma coisa lá na prova, porque a gente errava no meio do caminho, consertava no meio do caminho e chegava lá com um percentual bem menor de erro. Inclusive o peso da prova diminuiu para eles, porque eles estavam bem preparados. Parte do medo da prova é não estar preparado, ou é devido a não estar preparado. Como eles estavam bem preparados, eles foram
relaxando e tal. Essa experiência aconteceu, né, comigo, numa escola pública, na escola que eu trabalho até hoje. Então, e agora, olha só, eu vou dizer uma coisa bem entre nós aqui, tá? Bem na boa, assim. Não sei se você é esse tipo de pessoa, mas a gente às vezes não tem uma escuta ativa, a gente tem uma escuta resistente. A gente escuta alguém contando uma experiência como essa e já começa a pensar assim, mas os alunos dele são melhores, mas os alunos dele têm computador, mas os alunos dele têm folha impressa o quanto que quiser, mas os alunos dele são melhores, mas ele não trabalha tanto quanto eu, mas. Só que essas coisas, elas formam um paredão, palavras, elas criam uma blindagem na nossa mente, e elas nos deixam confortáveis para que nós sequer tentemos fazer aquilo que nós estamos ouvindo, porque não, eu não posso, eu não consigo, eu não sou criativo, eu não sei usar a internet, eu não sei blá blá blá, eu não sei o quê. Gente, olha só, não, eu posso, você também pode. Se você tem recursos tecnológicos para usar, use-os. Se você não tem, use os analógicos, use o papel. Aqui, eu vou deixar aqui linkado no final aqui, né, os cards, sugestão de vídeo para você ver que não está usando nenhuma tecnologia digital, só coisa analógica, só papel, pincel, essas coisas, e dá para criar e fazer muitas coisas. Eu tenho trazido aqui a minha experiência. Então, isso vale para mim também, tá? Porque quando é em questão de escola, não, mas quando é em outras áreas, eu escuto a coisa e penso, mas para ele é fácil, né? Para ele não sei o quê. Aquela coisa, né? Assim, eu não dou uma cambalhota dessa, não dou um mortal desse, porque eu não tenho um tênis dessa cor. E se eu tivesse, é mais ou menos isso, né? Então, vejam bem, vamos escutar, eu também, isso estou falando para mim também, tá? Vamos escutar e ver, puxa, eu posso tentar fazer isso. Adapta e faz para a sua realidade, né? Então, essa foi a maneira que eu consegui contornar e ter resultados objetivos atingidos, resultados claros, resultados bons que eu esperava ter, até melhores do que eu esperava ter. Você aumenta a autoconfiança do seu aluno, você aumenta a autoestima do seu aluno. E esse aluno agora com uma autoestima elevada, cheio de autoconfiança, ele consegue encarar melhor os desafios que você propõe para ele, ele se engaja mais, ele tenta mais, ele persevera mais. E aí ele consegue aprender mais. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Deixe aqui seu comentário. Fala para mim se você já fez algo parecido. Se você fizer aplicar, vem aqui e conta como é que foi os resultados. Ok? Belezinha? Então, olha só. Aquele abraço. Fica bem. A gente volta logo, logo. E que a força esteja com você.